Olá, meu nome é Sandra Corbari e esse é meu canal Rupturas, e o tema de hoje é turismo vegano. O que vem à sua cabeça quando eu falo o termo vegano, veganismo? Muitas pessoas lembram da questão alimentar. Ah, o vegano é aquela pessoa que não se alimenta de nenhum tipo de alimento proveniente de animais. Porém, nós precisamos considerar que esse termo vegano, ele vai muito além disso. Então, primeiro vamos falar da questão alimentar, para depois a gente explorar o que eu estou chamando aqui de turismo vegano. Dentro desse aspecto das restrições alimentares voltadas ao alimento animal, nós temos alguns termos e eu vou elucidar aqui. O primeiro é o ovo-lácteo vegetariano, que são aquelas pessoas que se alimentam de ovos e se alimentam também de produtos lácteos, mas não vão se alimentar de carne. Nós também temos o ovo vegetariano, que é aquele que se alimenta apenas de ovo, mas não come carne e também nenhum produto lácteo. E tem o lácteo vegetariano, que são aquelas pessoas que se alimentam com produtos lácteos, mas não consomem ovos e nem carne. E por fim, nós temos o termo vegetariano estrito, que são aquelas pessoas que não consomem carne, não consomem produtos lácteos, não consomem ovos, mel ou qualquer outro produto de origem animal. Então, esse termo vegetariano estrito é o que as pessoas comumente chamam de vegano. Vamos relembrar aqui. O veganismo, ele vai muito além da questão alimentar. O veganismo é um movimento em prol da libertação animal. Então, ele considera que nenhum tipo de uso de animais, de exploração dos animais, é válido. Ele, então, ultrapassa essa esfera alimentar, indo para a questão, por exemplo, do vestuário, a questão da estética, então não utiliza produtos que sejam testados em animais. Ele vai também contra práticas de abuso de animais em todas as esferas. Então aí a gente pode pensar que o turismo também tem essa faceta de exploração animal. Entramos então na questão do turismo. O animal, estou falando aqui o animal não humano, ele é parte constituinte de muitas experiências turísticas. Muitas vezes de forma não deliberada. Ou seja, eu vou praticar ecoturismo, vou visitar uma unidade de conservação, um parque. Nesse caso, não é difícil que eu encontre algum animal dentro dessa área. E esse animal vai fazer parte da minha experiência turística, né? Eu posso observá-lo, eu posso tirar fotografias dele, eu posso ter aí, inclusive, uma experiência em que eu esteja voltada à observação dessa fauna. No turismo rural acontece algo semelhante. Se eu vou praticar um turismo rural, se eu vou visitar uma propriedade rural, é de se esperar que o animal ele seja parte constituinte dessa minha experiência turística. Não vou entrar aqui na questão de por que esse animal está nessa fazenda, se ele vai ser para consumo, se ele é cenográfico, ornamental, qualquer questão dessa, porque esse é um tema muito importante, mas ele merece aí uma reflexão à parte dentro desse contexto do veganismo. Porém, o que eu quero colocar aqui é que o animal, de fato, ele faz parte de muitas experiências turísticas. O que eu quero dizer quando a gente pode pensar em um turismo vegano? Eu estou falando de um turismo que tenha uma preocupação com a questão animal. Essa preocupação com a questão animal, como eu já comentei nesse vídeo, ele deve ir muito além dos aspectos alimentares, que já é um desafio em alguns lugares, em alguns destinos turísticos. Já é um desafio você encontrar oferta alimentar voltada aos vegetarianos, seja quais forem, e também a outros tipos de pessoas com restrições alimentares, fugindo dessa questão animal. É um desafio? É um desafio. Então é um desafio maior ainda a gente pensar no turismo vegano, que seria esse que extrapola a questão alimentar e promulga e intenta buscar experiências, formular experiências, planejar, desenvolver experiências em que o animal não seja utilizado como um instrumento, uma ferramenta, como um objeto turístico, e principalmente que ele não seja explorado por esses agentes turísticos, seja órgãos públicos, privados, comunidade local ou o que seja. Então, pensar um turismo vegano é estar contra essa exploração animal que acontece de diferentes formas, tanto alimentar, como eu já comentei, como um instrumento de trabalho, como um animal de carga, como um animal de entretenimento
né? Como se ele fosse um ator dentro de um cenário, dentro de um espetáculo. Os animais em cativeiro, especialmente aqueles em cativeiro onde o bem-estar animal ele está muito prejudicado. Contra experiências turísticas em que os animais são utilizados para fotografias. Então, eles são manipulados, manuseados para que os turistas tomem fotografias com ele. É ir contra um turismo que interage diretamente com esses animais, muitas vezes sobre o discurso de alguns atores sociais que se beneficiam economicamente dessa prática. Um discurso de que o animal ele tá acostumado, de que ele gosta, de que tá tudo bem, desconsiderando toda a questão biológica mesmo desse ser. Então é difícil a gente pensar esse turismo e muitas vezes as pessoas também olham para esse tipo de turismo como ele sendo altamente radical. Porém, vamos pensar aqui em algumas situações em que o animal poderia ser substituído. Pensar em algumas situações em que a exploração animal poderia não estar existindo. Então a primeira questão é, vamos prezar pelo bem-estar animal. Se eu preciso desse animal porque a minha realidade social, minha realidade econômica, ela não me possibilita substituir esse animal, ele é parte essencial dessa experiência turística, então nós devemos pensar nesse bem-estar. Porém, um turismo vegano, indo contra o uso do animal, vai pensar que esse animal ele deve ser substituído. Então, será que eu não posso substituir esse animal por exemplo, tecnologia? Ao invés de eu ter um animal em cativeiro, eu não posso utilizar algum tipo de tecnologia, holograma, vídeo, fotografias, áudios que substituam esse animal que muitas vezes é utilizado para educação ambiental? Esse meu empreendimento turístico que atrai visitantes, como por exemplo empreendimentos de entretenimento, de espetáculos, ele realmente precisa ter o animal como o seu ator, o seu objeto? Ou ele poderia buscar outras formas de entretenimento que irá também atrair um público grande, irá gerar recursos financeiros para esse entretenimento, mas sem exploração animal? Por exemplo, os circos que vêm substituindo os animais por outros tipos de atratividade. Eles não deixaram de existir porque tiraram os animais dos seus espetáculos. Eles só se reinventaram. Esse turismo vegano também vai contra a prática de comércio de partes de animal, de animais inteiros e de partes de animais. Por exemplo, em souvenirs. Quando nós viajamos, a gente quer comprar alguma coisa, levar para os nossos entes queridos, ou mesmo para a gente relembrar essa viagem futuramente. E o turismo vegano, ele então vai pensar que esse comércio de partes animais que acontece em diversas partes do mundo, com diferentes animais, espécies animais, não pode existir. Assim como não pode existir, ou a gente não pode fomentar, o comércio de roupas feitas com partes de animais. E que alguns destinos turísticos, principalmente frio, lugares frios, eles comercializam roupas em couro, roupas com peles de animais e por aí vai. Então essa seria a ideia desse turismo vegano, é realmente romper com esse uso dos animais. Então eu quero comentar duas questões a respeito disso. A primeira é que o turismo vegano, que eu estou chamando aqui, ele não pode se confundir com o ecoturismo, porque o ecoturismo ele pode ter exploração animal. E ao mesmo tempo o turismo vegano não necessariamente tem relação com práticas turísticas que vão ser desenvolvidas na natureza. Ele tem relação a um estilo de vida, a uma forma de comportamento, a uma filosofia em que o mundo ele se dissocia dessa dualidade homem-natureza, que ele rompe justamente com essa exploração e essa forma de colocação do ser humano como um ser superior aos outros animais. Então não podemos confundir turismo vegano com ecoturismo. Outra questão muito importante, por esse tema ser bastante delicado, ele suscitar muitos debates fervorosos, muitas pessoas se colocam criticamente a respeito disso. É importante a gente apontar o seguinte: a defesa dos direitos animais em nada vai substituir a luta por direitos humanos. Direito por justiça social, por justiça econômica, justiça territorial, ambiental, nada disso. Então, nós não podemos utilizar também o discurso de que se eu estou me preocupando com a questão animal, eu estou inviabilizando outras formas de luta, por exemplo, a luta de classes,
que é um tema bastante importante para o turismo, bastante debatido por alguns colegas. Porém, por ser também um tema delicado, nós precisamos considerar que ao debatermos, ao analisarmos casos concretos a respeito do turismo e uso dos animais nessa esfera, que nós temos diferentes realidades sociais e culturais no mundo. E por ser tão diverso, nós precisamos analisar caso a caso como esse animal está sendo utilizado, por que ele está sendo utilizado, desde quando está sendo utilizado. E quais são as possibilidades de que esse animal seja substituído naquela realidade concreta. Nós também não podemos utilizar o discurso do veganismo para invalidar certas práticas, como por exemplo práticas religiosas, que têm aí o animal como parte dessa espiritualidade. Igualmente, práticas culturais específicas nos demandam certa sensibilidade, como eu comentei, para analisar essas práticas enquanto algo que existe e que nasceu, surgiu por algum motivo e foi sendo desenvolvido dentro daquele grupo social específico. Então o veganismo, ele busca sim romper essa estrutura, esse dualismo homem e natureza, mas nós também precisamos ter esse olhar atento, crítico a respeito dessas práticas. E por fim, nós não podemos desconsiderar a questão das lutas de classe. Como eu comentei, uma luta não inviabiliza a outra, mas nós precisamos sempre estar atentos para essas questões estruturantes da nossa sociedade humana atual. O fato é, pensar num turismo vegano é pensar em outros turismos possíveis, em outra forma de observar esse mundo com maior sensibilidade, dentro das nossas possibilidades e limites pessoais, mas também pensar o mundo como um espaço coletivo em que as nossas práticas, elas interferem e elas estão correlacionadas com as práticas de outras pessoas, de outras sociedades e da Terra como um todo. E você? O que você pensa sobre o turismo vegano? Comente aqui nesse vídeo, dê a sua opinião. Quais são as limitações, as possibilidades, as críticas ao movimento, para que a gente possa pensar e construir, de fato, outros turismos possíveis. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.